Dia, meus amores! Começando o dia junto aqui comigo. Já coloquei aqui um recadinho para vocês. Estamos começando nossa super semana de aquecimento para a semana Gesta Físio. Esse super evento que vai começar na próxima semana. Então a gente só tá aquecendo os motores aqui. A gente vai ter live hoje às 8h30 da manhã. Depois, às 21 horas, eu também vou falar sobre anatomia e fisiologia gestacional para a gente entender a fundo todas essas alterações que a gestação pode provocar. Então, fica bem ligada nessa semana que a gente vai aquecer muito bem para a gente começar a semana Gesta Físio já super aquecida para a gente entender a fundo gestação e pós-parto, que são temas muito importantes e que a gente precisa entender muito bem para a gente poder atender com segurança. A Catarina colocou aqui GF, então você que está aqui comigo, que não se inscreveu ainda para a Semana Gesta Físio, é só comentar aqui, GF, que a gente vai enviar o link lá no seu direct. Eu vou receber aqui a minha aluna, deixa eu já convidar ela aqui. Eu vou receber a minha aluna Jennifer para a gente conversar, porque hoje a gente vai aqui falar sobre transformações que essa formação em gestação e pós-parto pode trazer para a nossa prática clínica. Bom dia, Jennifer! Bom dia, tudo bom, Jéssica? Tudo bem? Prazer te receber aqui hoje, fico bem feliz. Ai, que bom. Eu que fico feliz pelo convite, muito grata. A Jennifer é minha aluna da minha formação em gestação e pós-parto. Ela é minha aluna lá de Joinville, né, Jennifer? Sim, Tu tá no consultório, vai atender hoje? sim, já tô aqui firme e forte. Ai, que bom! Isso é muito bom, né? A gente já tá preparada para começar a atender. É verdade. E deixa eu te perguntar, Jennifer, tu chegou a participar das aulas gratuitas antes de entrar para a nossa formação? Eu conheci a professora Jéssica, na verdade, na pós-graduação. E aí a professora falou, né, sobre a formação da gestação ao pós-parto. E aí, quando ela já foi fazendo as lives lá de aquecimento, né? Aí eu participei das lives lá de aquecimento e já fiz a formação também. Ótimo. E me conta, como é que era a Jennifer antes da nossa formação e como é a Jennifer agora? Tá. Então, meu Deus, são tantos detalhes, né? Mas vou tentar aqui ser breve, mas também contar um pouquinho aí da minha história. Então, realmente, assim, é uma transformação, né? Porque quando a gente entra, né, num curso, como foi no meu caso, assim, entrar, né, na pós-graduação, então, são muitas informações, né, vindas, mas são informações soltas, né? E tu vai ter que construir o teu raciocínio clínico. Então, essa formação da gestação ao pós-parto, ela faz com que tu tenha um raciocínio clínico, ou seja, a professora auxilia a tu montar um quebra-cabeça. Tu tem que entender todo o processo, desde o início, as transformações que acontecem, né, na gestante e o que fazer em cada trimestre gestacional, para que depois também tu possa acompanhar ela no pós-parto. Então, assim, a Jennifer, antes, né, da formação, era uma pessoa, assim, que estava buscando conhecimento, mas tinha muita dificuldade nesse criar do raciocínio clínico, né? Aí, após a formação da gestação ao pós-parto, meu Deus, assim, tu abre o olhar e tu começa a raciocinar em cima da tua paciente. Porque, assim, ter informações prontas não é o objetivo. Porque cada paciente, só depois que realmente a pessoa começa na prática clínica, que tu vê. Meu Deus, cada uma é diferente da outra. Às vezes, incontinência urinária é a mesma perda do xixi, mas com mecanismos completamente diferentes de perda. Então, tu tem que saber raciocinar, não é simplesmente colocar um aparelho que não é o caso, né, da gestante, mas do pós-parto,
não é simplesmente colocar parâmetros, né? No que tu vai Parâmetros utilizar. prontos, né? Protocolos. Isso, exatamente. O protocolo não funciona. Pensa num Não. negócio que realmente, para a nossa prática clínica, tem que ter uma base, óbvio, né? Mas, Sim. assim, tu tem que raciocinar em cima da paciente, senão não dá certo. Isso mesmo. E tu falou de uma coisa muito importante, porque a incontinência urinária é uma das disfunções mais frequentes na gestação. E eu posso ter duas pacientes com 21 semanas com incontinência urinária de esforço, mas a causa dessa incontinência pode ser totalmente diferente e o tratamento também tem que ser diferente. E por isso a gente tem que ter essa linha de raciocínio. Por isso que a gente precisa começar lá na base, né, Jennifer? Identificando a anatomia, sabendo exatamente o que é ali o correto para eu poder avaliar, entender a fisiologia, para poder entender o que está acontecendo e o que a gente vai fazer. E assim, uma coisa que a prof falou que é muito importante mesmo, é que essas pacientes vêm para nós, gente, e assim, ó, a maioria nunca, pode ter ido na gineco, só que assim, ó, a maioria nunca viu a sua vulva. Então, eu até pergunto para elas, né? Ah, tu já conhecia, porque tem toda aquela questão da educação em saúde primeiro, né? Sim. Pega a vulva, pega a pelve, ensina tudo aquilo que tu faz com a gente. E assim, ó, a maioria nunca viu a vulva na sua vida. Tu acha que vem da gineco? Não vem, elas não têm espelhinho para mostrar para o paciente ficar ali mostrando. E se não viu a vulva, imagina se ela vai entender o que é o assoalho pélvico, como contrai. E por isso que o nosso trabalho ele é tão importante em começar com educação em saúde, né? Esse é o primeiro ponto do nosso trabalho. E por isso que também nas aulas da Semana Gestafísio eu vou mostrar para vocês como a gente pode fazer isso e já desde o primeiro trimestre. Porque hoje a gente não atende mais o paciente só a partir do segundo. A gente já começa assim que ela engravida. Tu tem atendido os pacientes já desde o primeiro trimestre, Jennifer? Sim, graças a Deus. Assim, é por indicação de uma amiga que indica para outra, porque às vezes do médico vem só depois lá pelas 20 e poucas semanas. Mas aí uma amiga que veio, fez, aí indicou para outra. Muito e aí bom. elas vêm com essa pergunta, mas quando que eu tenho que começar? Eu falei, assim que tu engravida, né? E aí Isso utiliza mesmo. aquele artigo que tu coloca na plataforma. Isso. Até a pergunta do artigo né? Quando que se deve começar, né? Isso mesmo. O trabalho, principalmente o TEMAP, né? Porque a gente antes pensava, no primeiro trimestre eu não posso fazer nada com a paciente. Não, esse é o melhor momento pra gente começar, né? É verdade. Até porque depois vem as alterações mais fortes, assim, né? Então aí tu tem que, caramba, primeiro tu tem que reabilitar. Então, assim, se ela vem sem nenhuma alteração patológica, fica muito mais fácil de tu conduzir essa semana, né? Toda gestacional. E não só a alteração patológica, mas a própria alteração fisiológica, né? Porque, querendo ou não, esse abdômen vai distender, vai ser mais difícil para ela ativar. O assoalho pélvico vai mudar posicionamento também, vai ficar mais difícil para ela ativar. Então, quanto antes a nossa paciente chega, melhor. Melhor, verdade. E Jennifer, me conta quais foram as tuas principais inseguranças para que tu entrasse na nossa formação. Então, assim, ó, quando tu pensa em assoalho pélvico, né? Tu tá pensando numa região que tu não enxerga, né? Tu vai ver sim a superfície, né? A musculatura superficial ali na vulva, mas a musculatura profunda tu não tem olhos para ver lá dentro, né? Os olhos são as nossas mãos, né? Então, essa insegurança de tu estar lidando com algo que tu não enxerga, né? Porque a gente, na formação lá da físio básica, tu tá trabalhando bíceps, tríceps, quadríceps, ou seja, a gente tu vê o músculo, né? Vê a contração dele. Exatamente, vê a contração, vê o relaxamento, tu toca, enfim, os teus olhos estão ali. Mas o assoalho pélvico, não. Então, assim, o que eu mais amei nessa formação é a segurança realmente que a professora passa e ensinar o passo a passo. Então, pegar as peças anatômicas, mostrar, olha, como é que tu insere o dedo. Então, assim, não é simplesmente, vai lá e toca em assoalho pélvico. Não. Como que tu faz isso, né? Tem um jeitinho para ter o toque, não é de qualquer jeito. Então, a professora vai
explicando passo a passo nas peças anatômicas. Então, tu vai visualizando, tu vai ou utilizando as tuas peças, tu vai utilizando em ti, ou na tua mãe, na tua prima, seja lá quem for. E aí tu Isso, vai treinando, e aí tu tem segurança para atender a paciente. isso mesmo. Até porque a gente lida com uma região que é muito íntima, Isso. né? Então a paciente, se ela não olha para a região, imagina se ela já tocou. Então a Uhum. gente também tem que ter todo cuidado, a gente tem que saber como conversar, Isso. como mostrar para ela como é aquele exame. Até eu estava abrindo aqui antes da live o meu YouTube. Lá no YouTube eu recebo muita pergunta de paciente, de mulheres também. E ela colocou assim, ó, eu quero começar na fisioterapia, mas eu tenho medo de como é esse exame. Olha só, então elas não sabem como é Sim. e às vezes elas deixam de procurar a gente por medo, por vergonha. Então por isso que é tão importante a gente também ter esse cuidado de explicar ponto a ponto. E por isso que eu faço questão de fazer isso com as minhas alunas. A Jennifer Sim. sabe que eu sou muito detalhista em mostrar É. tudo. É verdade. E esses detalhes fazem a diferença, trazem uma segurança. E sabe o que eu acho também, prof? Hoje em dia tem muita informação na internet que tá assim infundada e assim, principalmente, as pessoas mostram os acessórios da físio. Uhum. Isso, para quem não lida com a região íntima, é um pouco assustador. Muitas Sim, vezes tu mostrar simplesmente um dilatador ou um cone vaginal, sem antes tu mostrar para a pessoa que tu vai ter primeiro vai ter uma conversa, primeiro vai isso. ter um toque. Não é simplesmente colocar, introduzir algo lá dentro. Então, acho que muita desses medos, né, que as pacientes têm de Uhum. procurar e dizer, meu Deus, o que que vão colocar dentro de mim, né? Isso mesmo. Então, informação como a professora passa nessa formação da gestação após parto é fundamental. A gente precisa ter primeiro conhecimento. E aí, Isso. então, passar com muita calma e detalhes para a paciente para ela ter segurança. E como a professora sempre fala, é, antes de tu fazer qualquer coisa na paciente, tu vai conversar, tu vai falar, olha, eu vou tocar aqui, tá tudo bem? Posso? E aí a gente vai indo juntas nesse processo, não simplesmente fazer sem falar nada. Isso mesmo, isso mesmo. Até porque a gente precisa mostrar também respeito, mostrar também Isso. que a gente está ali para trabalhar de forma séria, né? E a gente vê muito, às vezes, só falando desses acessórios, como tu falou, e às vezes trazendo para um lado muito mais de cunho sexual, e nem Isso. sempre a gente vai fazer isso, né? Por exemplo, a gestante às vezes pode ficar assustada por essas questões, porque ela não quer fazer isso. Exato. Né? E o nosso trabalho com a gestante é um trabalho muito diferente do trabalho que a gente faz com a parte sexual. Isso. Exatamente. E essa segurança de conduzir o acompanhamento é fundamental, porque isso traz segurança, como a Jennifer falou, segurança para a paciente também. Né? Se o profissional está seguro com relação ao que ele faz, a nossa paciente também fica segura. E como você falou também, Jennifer, te indica. Né? A Isso. paciente que não fica segura, ela não volta, ela não indica, Uhum. ela não vai falar bem de você para o obstetra. Exatamente. E aí depois, o que é importante também, que é uma das coisas que a professora coloca ali na formação, é fazer o relatório para o obstetra. Gente, isso faz diferença. Na verdade, o que faz com que os médicos me indiquem foi isso, porque teve uma médica até que me falou, até fui no consultório dela para a gente conversar melhor, eu fui entregar os meus folders, enfim. E ela falou, Jennifer, eu tinha uma físio que atendia por plano de saúde, enfim, e ela indicava. E ela Uhum. disse, quando eu receber de ti, né, o relatório, ela disse, meu Deus, foi a primeira vez que eu recebi um relatório da fisioterapia pélvica Olha e ela começou só. a me encaminhar. Aham. Olha Então, olha a só. diferença, porque o pessoal Sim. faz o trabalho e nem aí com o obstetra E ou com a não conversa ginecologista. com os outros profissionais, né? E deixa eu trazer um ponto bem importante aqui. Físio, você que está aqui nessa live hoje, quer saber sobre como montar esse Uhum. relatório que a Jennifer falou? Isso a gente vai conversar na semana Gesta Físio. Então, se você não fez sua inscrição ainda, é só comentar aqui embaixo GF, que você vai receber o link de inscrição lá no seu direct. E a gente precisa falar sobre isso. Como a Jennifer falou, tem muitos profissionais que não conversam com os outros. E a gente precisa dessa troca.
isso traz vantagens para o paciente e vantagens para nossa carreira também. Porque assim, olha só, a Jennifer começou a receber indicações de uma obstetra por conta dessa carta. É uma estratégia que eu usei lá no meu começo, é uma estratégia que eu uso até hoje. E a gente precisa fazer isso, né? É uma questão também de atenção com a nossa paciente, de eu mostrar o que ela está fazendo ali na minha sessão, mas também uma forma de mostrar para o outro profissional o que eu estou fazendo na minha sessão e a gente alinhar, né? A gente trabalhar em conjunto. Exatamente. Meu, isso faz muita diferença. Tem que realmente se posicionar. Só que para tu também te posicionar e fazer um relatório decente, né, com propriedade, tu tem que ter conhecimento, né? Então a formação Gesta Físio é justamente para isso, né, para te dar conhecimento. Então a professora Jéssica já tem assim uma bagagem gigantesca aí com formações, com parte clínica. Então assim, eu sempre penso, a gente tem que estar com pessoas que nos agreguem, né? Sim. Hoje tem eu vejo também muita gente assim fazendo curso, né, prometendo mundos e fundos, a pessoa nem tem uma formação decente, não tem prática clínica, fica falando um monte de besteira, sem fundamento clínico. E o que eu vejo assim de diferencial nessa formação e na professora que eu amo é a questão dos estudos científicos, sabe? Tu tem um respaldo do mundo científico. Hoje qualquer um fala qualquer besteira, sabe? Sem fundamento clínico, sem fundamento de artigo científico. Ali na plataforma a gente tem acesso a cada aula, tu tem os artigos científicos embasando, então tu pode estudar em cima daqueles artigos, tu pode postar partezinhas deles, né? Porque isso vai te dar o quê? Autoridade, né? Ninguém hoje quer ir para um profissional que não tenha conhecimento, né? Então isso para mim faz toda a diferença. Ótimo, isso é muito bom de saber, porque assim, a gente precisa, né? E a prática baseada em evidência, ela vem da evidência, como o nome mesmo fala. A gente não pode trabalhar conforme achismo. Não dá para trabalhar com uma pessoa. Imagina, a gestante chega no teu consultório e você vai trabalhar com algo que você acha que vai gerar resultado. Imagina. Não dá, é uma responsabilidade muito grande que a gente tem. Então, primeiro, que a gente tem que ter esse respaldo científico. Segundo, que a gente tem que ter segurança ali na prática que a gente vai conduzir. E terceiro, sempre levar em conta também os desejos da nossa paciente, né? As vantagens daquele tratamento para ela. E isso a gente só consegue através das evidências, porque é as evidências que vão trazer essa informação para a gente. Nenhuma aula dentro da minha formação, nenhuma aula dentro da Semana Gesta Físio é pensando só na minha prática clínica. A minha prática clínica, ela vai ser guiada pela evidência, mas o primeiro ponto aqui é sempre trazer evidência, sempre. Né? Nada do que eu falo é tirado da minha cabeça, sempre tem uma referência. Até na carta que eu mando para o obstetra, a gente também vai referenciar, porque isso mostra mais autoridade ainda, mostra que a gente está atualizado, mostra que eu trouxe essa informação de um artigo, né? Então não é coisa da minha cabeça, é coisa da evidência, né? Então isso é base do conhecimento e é base da nossa formação aqui. E, prof, isso faz diferença porque assim, ó, eu tenho até uma paciente, essa que veio por último agora, né? Ela veio por indicação de uma amiga que é médica, só que o obstetra dela, olha a situação, o obstetra dela falou que a físio não resolve nada, que não adianta para nada. Só que ela acredita mais nessa médica dela, que é para parte assim de homeopatia, essas coisas, porque ela cuida muito da saúde. Ela só tá fazendo com ele porque ele é uma referência em, vamos dizer, casos mais complexos de gestação. Então, ela tem medo que possa acontecer alguma coisa, então escolheu ele. Mas ele é das antigas. Então, assim, para esses das antigas, tu tem que abrir muito caminho para poder dizer sobre a físio. Porque a formação deles é de 500 mil anos atrás e eles não buscam, né? Porque a nossa profissão também é muito nova, né, Jennifer? Então, a gente também precisa mostrar o nosso trabalho. Tem muitos profissionais que ainda não conhecem, né? Então, o que a gente fez lá atrás, né? Batendo de porta em porta em cada profissional,
a gente ainda precisa fazer. Por quê? Porque muitos profissionais ainda não conhecem a nossa área, e eu não estou falando só dos obstetras, no geral, urologista, ginecologista. A gente precisa levar essa informação, porque só assim eles vão conhecer a nossa área também. Não dá para a gente ficar no nosso consultório esperando a paciente chegar. Não dá. A gente também precisa levar essa informação, né? Seja batendo de porta em porta, seja falando com o obstetra através do contato que a paciente nos cedeu, seja também a gente divulgando essa informação na rede social, né? Porque vai chegar às pessoas, né? A tua paciente, ela teve essa informação e a tua paciente veio para a fisioterapia. Eu já tive várias pacientes que o primeiro contato com a fisioterapia não foi através de outro profissional, foi através da rede social, do YouTube, né? Então a gente precisa divulgar essa informação. Só que, como a Jennifer falou, a gente só consegue falar se a gente conhece, né? Se a gente sabe, se a gente tem esse conhecimento. Então, por isso que é tão importante isso que vocês estão fazendo aqui, nessa semana comigo de aquecimento, buscando conhecimento, buscando se atualizar, porque é isso que vai nos trazer autoridade, nos trazer segurança, reconhecimento e trazer as pacientes para o nosso consultório, né? Não adianta a gente achar que só se formar a gente já está ali pronta para atender as pacientes, vão chegar no nosso consultório. Isso não acontece, né? A gente precisa ir atrás e a gente precisa seguir esses caminhos. E o primeiro ponto é buscar conhecimento, né, Jennifer? É verdade, isso faz toda a diferença. Isso mesmo. E deixa eu te perguntar por último, Jennifer, o que te chamou mais atenção dentro da nossa formação? O que mais me chamou a atenção foi essa riqueza de detalhes, né, de explicar o passo a passo, porque às vezes eu, né, fui introduzida no mundo da pélvica através da pós-graduação. Só que é muito rápido, né? Então pensa, é um final de semana para cada módulo, então tu fica assim, muito, meu Deus, né? É uma enxurrada de informações. Sim. Então, a formação, né, da gestação ao pós-parto, ela é o quê? Totalmente detalhada, tem o passo a passo. Então, tu pode voltar para assistir novamente a aula. Exatamente, tu consegue concentrar melhor. Então, essa riqueza de detalhes que me chama a atenção e também, que para mim é o que faz o diferencial, é essas evidências através dos artigos que vão embasando cada aula dentro da plataforma. Então, para mim, isso foi assim o diferencial que eu vejo assim, que nenhuma outra formação tem. Às vezes são informações aleatórias, mas cadê a evidência científica sobre aquilo? Sim, né? sim. Cadê a comprovação, né? Isso. E outro ponto muito importante que eu vejo que tu aproveita muito também é a nossa comunidade. A gente estava falando de prática clínica, né? A gente tem uma comunidade na nossa formação, onde as alunas elas entram nessa comunidade e é uma comunidade de troca. É uma comunidade onde as alunas estão ali para trazer experiências da prática clínica, para tirar suas dúvidas, para receber outros materiais também. Então eu vejo que a Jennifer também está sempre trazendo ali casos para a gente discutir. Isso é muito enriquecedor para a nossa prática, né, Jennifer? É muito, porque assim, ó, realmente cada caso é único. E às vezes tem, esses dias a gente estava falando sobre varizes pélvicas, né? E também teve uma paciente minha aí com um caso de variz, aí a outra já trouxe o caso dela, a professora já trouxe outro. E aí tu vai discutindo, tu vai tendo uma outra visão, né? Que tu não imaginaria sobre aquele caso. Então, realmente, é muito enriquecedor. Todas as gurias que estão ali dentro da comunidade são maravilhosas. Vai trocando informações e vai dando dicas, né? Até sobre aplicativos legais também. É muito enriquecedor essa troca de informações mesmo. Super vale a pena. Ah, isso é maravilhoso, né? Porque quando a gente está no consultório sozinha, né? A gente não tem com quem trocar e a gente precisa dessa troca, né? Como eu falei, a troca é entre outros profissionais, mas a nossa troca também. Até teve uma aluna que me falou, prof, eu vejo coisa ali que talvez eu nunca vou ver no meu consultório. Mas caso tenha um caso parecido, eu já vou estar preparada. Então é muito legal, né? Por exemplo, a Jennifer trouxe o caso das varizes pélvicas. Eu atendi uma paciente que ela teve ali uma varize
gigantesca. E Gigante. eu trouxe Uhum. ali um caso que eu mesma nunca tinha atendido antes, e muito provável que as outras Uhum. alunas também não, e a gente Não. faz essa troca constantemente. Então, estar entre pessoas que querem trocar, que querem discutir, também é fundamental para a nossa prática. Isso só faz a gente crescer ainda mais e crescer a nossa profissão, né, Jennifer? É verdade. Em mundos que hoje, que eu fico me perguntando, meu Deus, hoje o mundo tá virado em Instagram e seguidores, né? Só que se tu vai ver realmente pessoas de conhecimento, são poucas. Porque daí tu vai conversar com aquele profissional, ele é muito raso no seu conhecimento. Eu vejo porque, assim, os pesquisadores, né, do mundo da pélvica, como a gente tá aqui, né, nossa questão aqui é gestação e pós-parto, né, como a Uhum. Caribô, por exemplo. Uhum. Gente, tu vai ver, a Caribô, ela não se preocupa ali, né, em seguidores. Ela Uhum. tá preocupada nos No artigos, nas conhecimento, publicações. em mostrar Então, o conhecimento, né? isso, exatamente. Então, que eu vejo assim que a nossa área ela precisa se fortalecer porque é uma área diferenciada do mundo da fisioterapia, que é a área da pélvica. A gente tem essa condição de elevar a nossa categoria através Sim, do conhecimento. A gente tem artigos, sabe, cada vez mais sendo mostrando publicados, tem o congressos. resultado. Uhum. Isso. E assim, a gente tem uma vantagem, prof, que eu vejo, a gente tem órgãos que estão correlacionados a nós, como a ACS, a Isso. Yuga. A Então, assim, ó, Brafisme aqui no Brasil, né? A BFP. exatamente. Então, a gente tem órgãos brigando pelo nosso trabalho, né? Para esse reconhecimento. E como eu falei, é uma profissão ainda muito nova. É uma profissão que ainda vai crescer muito. Né? Se a gente É verdade. pegar lá 10 anos atrás, meu Deus, era totalmente diferente. Hoje não, hoje a paciente chega, ela já chega sabendo, né? A grande maioria ainda Sim, precisa desse conhecimento, mas muitas chegam sabendo sobre o que é o nosso atendimento, o que, ela está fazendo ali, né? Se ela tem alguma queixa, ela vai buscar atendimento. Então, essa briga desses órgãos vai ser fundamental para a gente crescer, mas nós, enquanto profissionais, trabalhando de forma adequada no consultório, se guiando pelas práticas clínicas, pelas evidências e também sempre estudando, isso vai crescer ainda mais a nossa profissão, né? Porque cada um tem que fazer a sua parte também. Eu é sempre verdade. gosto de trazer que quando a gente está no consultório, não é a gente sozinho, é toda uma classe. É, Né? Então a gente precisa pensar nisso quando a gente está atendendo, porque a gente atendendo de forma segura nossa paciente, a gente também eleva toda uma profissão. é verdade. Então a gente vai finalizando com essa nossa reflexão aqui final, né? Que a gente precisa Uhum. buscar o conhecimento para a gente crescer cada vez mais, né, É Jennifer? verdade. E eu te agradeço por estar aqui comigo hoje, Ah, para a eu que... gente começar o nosso dia aqui juntas, né? Sim, Foi eu que muito agradeço a bom. oportunidade de compartilhar e digo realmente para todo mundo que está aqui, façam, né, essa formação, porque vale a pena, vai ser um marco divisório aí realmente na tua vida profissional, com certeza. Ah, que bom, fico bem feliz de saber disso, muito feliz com as tuas transformações também, Jennifer. E Uhum. agora, bom atendimento para ti, Obrigada. excelente dia. E Igualmente. pessoal, a nossa semana de aquecimento está só começando, então se você não garantiu sua vaga ainda, você pode comentar aqui GF ou tem também o link lá na minha bio, já faz a tua inscrição para a Semana GestaFise, onde vai ter muito conhecimento, muita evidência científica, muita troca para a gente elevar cada vez mais a nossa profissão. Pessoal, um grande beijo, excelente dia para todo mundo. Tchauzinho!